Willow, se você fosse estudar para PM agora, certo? A prova aí, e você trabalhasse, como é que você organizaria seu estudo? Vamos lá. O trabalho, inegavelmente, é um fator que atrapalha um pouco o estudo. Mas aí eu venho lhe contar algumas histórias. Eu conheço pessoas que trabalham, que tiram férias e não conseguem, nas férias, estudar mais tempo do que quando estavam trabalhando. Perfeito. Né? Então, assim, e como eu disse aqui, eu conheço pessoas que fizeram a superestrutura, não trabalhavam, tinham grana para manter os estudos, tinham família para manter e não passaram em concurso. E eu conheço pessoas que trabalhavam o dia inteiro e passaram no concurso super difícil. Perfeito. Né? Então, assim, isso vai de cada um. É claro que a gente não pode negar que, em geral, vai ser uma dificuldade a mais. Se você tem filho, tem esposa, há uma cobrança. A primeira coisa que eu fazia quando eu tinha o programa de coaching era uma reunião individual com o aluno e com a família. Eu trazia eles para cá e dizia, olha, vocês apoiam a iniciativa dele? Não pode ser um pseudo apoio. Vocês têm que fazer ativamente alguma coisa para que dê conforto a ele. E esse ativamente é o apoio diário, a conversa sobre o que está acontecendo e passivamente se abster de convidar para alguma coisa, né? E essa pessoa que trabalha, ela precisa disso em dobro. Ela precisa de mais apoio, de mais compreensão, porque ela vai pegar todo o tempo livre que ela tem, que seria para dar atenção à família, né, aos amigos, e vai ter que dedicar ao concurso. Aquele cara que passou o dia estudando, que é o profissional dos concursos realmente, ele pode se dar o luxo ali de um sábado à tarde ir para um churrasco com os amigos, passar 3 horas ali, 4 horas. Ele pode fazer isso. Talvez seja até saudável, né? Para ele sair um pouco da atmosfera que ele está a semana toda. Mas o cara que trabalha, eu diria, não é essencial que o cara não trabalhe. Tem uma dificuldade a mais? Tem. Mas todo mundo vai conseguir. Desde que se mantenha estudando. Né? Ah, o concurso da PM Rio Grande do Norte não deu. Sim, vamos continuar estudando para a PM da Paraíba. Qual é o próximo que vai ter? Qual é o próximo que está previsto? PM do Ceará. Então vamos lá, PM do Ceará agora. Vamos lá, né? E daqui a pouco vai passar um tempo, 2, 3, 4 anos, vai aparecer PM do Rio Grande do Norte de novo. Né? Então, assim, para quem trabalha nesse primeiro momento, eu diria, diga não. Diga não e você vai ter um tempo razoável para estudar. Vamos fazer uma conta aqui, né? Vamos supor que o cara estude 10 horas no sábado, 10 horas no domingo e mais... Vamos ser econômico. 2 horas. 2 horas por dia né? na semana. Ele estuda 30 horas por semana. Estudar 10 horas no fim de semana não é tão difícil. Se você acordou ali às 7 horas, começou a estudar às 8, você estuda de 8 às 12, 4 horas, parou, almoçou, de 1 às 5 mais 8, parou às 7, parou às 5, de 6 às 8, você estudou 10 horas. Difícil? É difícil, meu amigo. Não é fácil, não. Né? Mas você não teve o tempo na semana, você vai ter que fazer isso. E aí vem aquela outra história do cara que passou o domingo estudando. Veja só, eu já vi um cara me contando isso dentro da minha casa. Ele acordou, ele saiu no sábado fazer alguma coisa, acordou às 9h23. Ninguém começa a estudar às 9h23, né? O cara deixa pra começar que horas? Às 10, né? 10 horas, né? 10 horas. Um cafezinho. Cafezinho, comer e tal. 10 horas. 10, 11, 11h30 ele parou porque ele tinha que almoçar. Certo? Então eu dou 1h30. E aí, almoçou, foi almoçar, tomou uma cerveja no almoço, porque ele é filho de Deus, né? Tomou uma cervejinha, foi dar um cochilo depois do almoço. Acordou 3h30, começou a estudar 4 horas, porque 3h30 ninguém começa. Começou a estudar às 4. Quando deu 5h30 ele parou. Estudou de 4 às 5h30, porque vai ficar de noite. Ninguém estuda domingo de noite, né? Domingo de noite não, né? Peraí, tá querendo demais. E aí chega uma pessoa e pergunta, e aí, fez o que hoje? O que ele diz? Passei o dia estudando. Passei o dia estudando. Né? Na cabeça dele, ele passou o dia em função do estudo. Quantas horas ele estudou? 3. Mas na cabeça dele, ele passou o dia inteiro. E isso acontece com muita gente. Por isso, a necessidade que eu vejo de você anotar o quanto você estuda. Porque lhe dá a mínima noção de realidade. Essa distorção, ela começa a ficar mais longe de você, né? Você começa a ter a noção de quanto você estudou. E isso é clássico. Falando de pessoas que eu acompanhei. O cara estudava 25, 30 horas por semana, certo? Trabalhando. Estava bem.
tirou férias. Não, tirou férias, ele tem que resolver 1 milhão de coisas, né? Porque ele tirou férias. E ele estudava menos do que isso. Porque, primeiro, as pessoas achavam que ele estava sem fazer nada. Que é outro aspecto, né? Estudar para concurso, muitas vezes, quem é o cara que só estuda, a família, às vezes, acha que ele não faz nada. Então, vale comprar o pão. Né? Quando eu comecei a estudar, minha mãe dizia, bater na porta do meu quarto, 4h30, dizia, compra ali o pão. Comprar o pão, mãe? Não, mas só ali comprar o pão? Não, mas comprar o pão não. Eu tô estudando. Aí imagine. Você não tá fazendo nada, menino. Você não tá fazendo nada? Tô estudando. Mas é desse jeito. Aí eu estudava com um calção velho rasgado, né? Eu tinha que botar uma cueca, botar um calção, botar uma camisa. Ia andando lá na padaria pra comprar, né? E descia. Nessa brincadeira eu perdia... Porque, veja, mais de 1 hora. Por quê? Você tá aqui estudando. Outro problema grave que a gente pode falar. Gravíssimo, né? Gravíssimo. O cara tá aqui estudando. E aí ele sai do foco. Quando ele, para voltar, ele demora um tempo, né? E aí eu comecei a ver quanto é danoso o celular. Quando eu dirigia os alunos, a principal ferramenta de problema é o celular. Vou dar só uma olhadinha, né? Ansiedade, notificação. E eu sempre dizia, modo avião. Mas se minha mãe tiver um problema de coração? Quantas vezes sua mãe vai ter um problema de coração durante sua vida? Isso é desculpa deixar o celular ligado. Não, porque se meu filho tiver um problema, não vai ter, liga pro pai. Né? Ele liga pro pai. Então, assim, outro problema grave é o celular. Dá uma olhadinha aqui. Muita gente acha que o celular também é instrumento de estudo, que pode ser, né? Mas, enfim, se você, quanto mais longe você deixar ele de você, melhor quando estiver estudando. Então, e já existe o hábito. A gente já tem o hábito. Né? Então, já é automático. Você pegar o celular, destravar, e você pode olhar que você faz uma rotina no WhatsApp, Instagram, tal, ficar ali. Aí tem a dopamina, né? Sim, sim. Dá um grande prazer. E se você... É interessante que se você colocar ele do lado, você fica tentado a pegar. Você é psicólogo, você sabe. Existem pesquisas que dizem que se você ficar vendo o celular, mesmo que você não olhe, a sua cabeça vai ficar ali um pouco distraída pensando em pegar o celular, né? Se você deixa ele no outro ambiente. Mas muita gente se engana, né? Às vezes tem um namorado ciumento, por exemplo. Tinha uma pessoa que estava comigo que tinha um namorado que se ele ligasse, ela não atendesse, era uma confusão, né? Daí onde eu digo que daquela importância do apoio das pessoas que estão perto de você. Quando eu chamava a família para conversar, na verdade eu não chamava a família, eu chamava a pessoa que é mais próxima. Quem é que é mais próximo de você? É o namorado? É o noivo? É o marido? É a mãe? Não interessa, traga aqui. E esse cara veio com essa menina. E ele era só namorado, não era outra coisa, mas ele queria ligar e ela atender. Então, ele ligava para ela 5, 6 vezes numa tarde, por exemplo. Ela me relatava que ele ligava para ela 5, 6 vezes numa tarde. E veja, a minha estava estudando, né? 5, 6 vezes tinha que falar, né? Conversar besteira. Não, porque eu sinto saudade. Enfim, problemas, né? Veja, aquela questão da vida com problemas. Ela tem uma vida com problema com ele, né? E eu não podia dizer nada, né? Porque na minha posição, né, de mentor dela, eu ia dizer, não, acaba esse namoro. Na minha cabeça, todo dia eu dizia, eu acabo namoro, na minha cabeça, mas eu não dizia pra ela, né? Outro caso interessante de falta de apoio familiar era uma menina aqui de Natal, que começou a fazer um acompanhamento comigo, e o marido não apoiava. O marido não apoiava, também por um pouco de ciúme, porque o marido não queria que ela tivesse sucesso. Ascensão lá. Com medo dela ter sucesso e, né, ganhar o dinheiro dela, e notadamente era essa situação. E então ele sabotava. Ele sabotava. Por exemplo, todo domingo ele ia com ela para um sambinha que tinha num barzinho ali. Todo sábado, desculpe. Com os amigos. Ela passou a não ir porque estava estudando, e ele passou a ir, e de lá ele ia para outros lugares. Né? Não, você não quer ir? Eu vou. Só que ia para outros lugares e ficava até de madrugada, desligava o celular, entendeu? Para deixar ela preocupada. Para deixar ela preocupada, e até que ele conseguiu fazer ela desistir. Né? Conseguiu pressionar, fazer ela desistir. Na primeira conversa que eu tive com Deus, eu já vi que a situação não estava boa. Porque ele disse, não apoio não, mas eu vou apoiar porque ela quer. Né? Então, assim, o apoio da família nesse meio, né, é extremamente essencial. Tem que ter apoio da família. Chame as pessoas que estão
junto de você. Se reúna com elas. Olha, esse é meu projeto de vida. Vai resolver a minha vida profissionalmente, financeiramente. Eu preciso que vocês me ajudem. Vocês me amam? Sim. Então me ajudem, né? Me ajude de verdade. E a ajuda vem, como eu disse, de forma ativa ou de forma passiva. Você pode se abster de fazer algumas coisas para ajudar a pessoa a passar no concurso, né? Eu acho que tem gente que não ajuda, não. Tem muita gente. Tem muita gente. Eu diria que apoio verdadeiro, eu diria assim que era meio a meio. Os 100 e poucos alunos que eu acompanhei aí, eu acho que meio a meio. Meio, metade tinha um apoio verdadeiro da família ou das pessoas ali, e metade não tinha. Eu acompanhei uma menina que estudou para a OAB também, né? Só tô falando de casos mais de mulheres, mas tem de homens também. Que o esposo dela notadamente não queria que ela exercesse. Como é que ele, né? E aí não queria que ela exercesse, não queria. Ela acabou passando na OAB. E no final das contas ele foi, pegou, botou uma loja para ela nunca exerceu, né? Então assim, depois que eu soube disso, né? Mas é clássico, né? A falta de apoio é clássica. Até porque as pessoas não entendem, né? Quando a pessoa não entende concurso, por isso que eu chamava a família. Porque quando a pessoa não entende do que é aquela realidade, acha que você pode, todo fim de semana, fazer alguma coisa. No meu caso, assim, quando eu comecei, eu disse, eu vou fazer... Primeiro eu ia fazer ESA, né? Que é sargento do Exército. Sim. Aí eu comecei a estudar, mas minha família, na cabeça deles, a pessoa tem que trabalhar. Você não podia só estudar. Aí eu ia, conversava, não, tô estudando, tal. Eu vou passar, e aí é que eu vou trabalhar. Não. Fulano já tem tantos anos de contribuição e você não tem nenhum ano ainda de contribuição. Você tem que trabalhar, tem que deixar currículo. E aí meu nome era vagabundo, porque eu tava estudando. Eles só começaram a acreditar quando eu fiz um concurso e tirei a nota boa. Aí eu passei para Gari, passei para PMI de Pernambuco, mas não fiquei dentro das vagas. Aí... Sim, olha aí. Tem potencial. Aí foi que começaram a me apoiar, né? Começaram a pagar as inscrições, quando viram o resultado, né? Mas no começo ninguém acreditava, né? Porque também eu era muito ruim, uma pessoa muito ruim, escola pública, muito ruim em português, muito ruim. Pra você ter ideia, eu terminei o ensino médio, eu não tinha chegado em citar-se ainda. Não sabia o que era o sujeito e o predicado, né? A pessoa não, que tem um sujeito e o predicado. O que é isso? Né? E a família acreditava assim, rapaz, não vai dar certo. Porque na cabeça dele só passava quem era inteligente demais. Esse é um mito, né, cara? Um mito. Total, né? Agora, você falou uma coisa extremamente interessante. Da dificuldade em português e matemática. Vamos lá, né? O primeiro mito, que você tem toda a razão, é que só passam os super inteligentes ou os superdotados. Eu prefiro um esforçado fraco do que um super inteligente que não quer nada. Eu prefiro 10 mil vezes. Quando eu trabalhava com os alunos em cursinho, eu via caras esforçados passando e caras que se julgavam muito inteligentes e deixavam de fazer a tarefa de casa, a tarefa de casa que eu falo, o estudo, né? Deixavam de estudar, ficaram pelo caminho. Vi muita gente assim. Agora, português e matemática se tornam um problema em concursos de curtíssimo prazo, de tiro curto, que você quer estudar depois do edital. A gente até falou nisso no começo. Então, por exemplo, você vai fazer uma prova da PM, que tem português e matemática, né? Vamos supor que tenha português e matemática. Você não consegue melhorar muito em 2 meses ou 3. É uma coisa que você consegue estudar, por exemplo, direito administrativo em 2, 3 meses. Você consegue estudar outras coisas, mas português e matemática, você precisa de um pouco mais de tempo. Então, é característica de cada um. Você tem que respeitar isso, né? Por exemplo, concurso do Banco do Brasil. Vamos supor, atualidades. Uma matéria chamada atualidades. Como é que se estuda atualidades? Você vem acompanhando o que acontece no mundo nos últimos 10 anos, é um cara bem informado, é um cara que hoje em dia assiste podcast de notícia, que se envolve em história de política. Ou então você não tem como estudar, cara. Não tem como, né? Coisa que você vai levar muito tempo para agora. Isso não impede que ele se programe para o próximo, ou se programe para daqui a um ano, ele está melhor nisso. Mas ali em 2 meses, 1 mês, às vezes fazer um milagre ali num raciocínio matemático é muito difícil. Você consegue melhorar. Assim, eu tive uma estratégia. Sim. Então eu não sabia quanto era 12 elevado a 2. Aí eu não sabia a equação.
a fórmula de Bhaskara, tá? Para fazer a equação de segundo grau. Você não vai aprender isso. Quanto é a nota mínima? Sim. A nota mínima eram 8 questões. Eu acertei as 8 questões. Aí não fiz as questões de equação, mas aquelas básicas ali... Pronto, foi a mesma coisa para o português. A vantagem da PM, que são muitas vagas. Sim. Então eu fiquei na posição 1500 alguma coisa. Sim. Então chamou, depois da minha turma, ainda chamou mais 3. Sim. Então chegou a chamar 5.000 pessoas um concurso. Mas você concorda que a estratégia foi perigosa? Porque você disse que fez o mínimo. O mínimo ali. Mais uma questão você estava fora. A gente não estaria conversando aqui hoje. A história seria diferente, né? A história seria diferente. A questão do efeito borboleta, né? Mas uma questãozinha ali, a gente não estaria aqui hoje. Você teria feito outro curso, passado no outro. Qual foi a minha estratégia para não errar, para não falhar? A repetição. Sim. Então, as coisas de porcentagem, eu repetia, fazia muitos exercícios para, se caísse uma questão de porcentagem, eu não errasse. Então, caiu realmente. Para você ter ideia, caiu MMC e MDC. Sim. Então, eu repetia muito e aquilo ali eu acertava. Olha, isso que você está dizendo entra mais uma vez na questão específica. A minha esposa tinha extrema dificuldade em matemática, né? E ela fez alguns concursos com matemática, apesar de estudar bastante, não conseguiu, né? E aí fez o curso do TRF, da Justiça Federal, e não tinha matemática, né? Por um milagre de Deus, nesse concurso não cobraram, porque os outros todos cobravam. E ela conseguiu passar. Mas veja como é específico. No concurso do TRT, que eu fiz para analista, tinham 70 questões, certo? Eu acertei 68. Então, veja, se eu não soubesse matemática, eu não conseguiria ter entrado. Porque com 68 tinha 3 com 67, tinha 10 com 66, né? Então, por aí vai. Então, isso é muito específico de cada concurso. Você falou uma coisa extremamente importante, que no concurso da PM, você consegue fazer isso. Consegue. Né? Você consegue deixar uma matéria um pouco de lado, fazer o mínimo e passar. Sabe qual outro concurso que dá? PRF, a Receita Federal dá. Física também. Não, a Receita Federal dá. Porque, veja, você tem, no total, 220 questões, certo? Nos 3 dias de prova. O cara passa com 160, porque a prova tem um nível lá em cima. Então, vamos pensar. Quanto mais fácil a prova que eu fiz do TRF, era do TRT era super fácil. Tem que acertar mais, né? O cara com a prova mais difícil tem que acertar menos, né? Então, assim, não dá para comparar. Eu fiz, como eu disse, 68 de 70 e na Receita, 220 questões na época, acho que eu fiz 173 questões. Você vê, eu errei 50 questões, né? E, mesmo assim, ainda fiquei extremamente bem colocado. Então, a gente não pode tratar como gênero, né? A coisa é espécie. Esse concurso é assim, esse é assim. E aí onde está a importância de você se especializar numa área. Que é o que eu sempre falava no cursinho. O que é que você faz? Concurso, qual? Todos? Não, pô. Você não vai fazer todos. Está fazendo área policial? Você quer fazer área policial? Se especialize na área policial. Área policial, Polícia Civil, Polícia Federal, beleza. Quer fazer tribunal? Tribunal. Área fiscal? Área fiscal. Não dá pra você estar aqui estudando pra tribunal, mês que vem é área fiscal, mês que vem é área policial, mês que vem é banco, mês que vem é PM. Não dá. Não dá. Fica louco? E não passa nenhum. Aí onde a gente chega nas pessoas que não passaram. Um dos principais motivos. Ficar estudando pra todos os concursos. Achando que todo concurso é uma oportunidade. Então você acha melhor escolher uma área, né? Eu acredito que a melhor estratégia é escolher uma área. Por exemplo, eu estudava para a área fiscal, certo? Só que, quando eu comecei a estudar, eu não coloquei todas as matérias da área fiscal, porque eram 20 e poucas matérias. Então eu coloquei português, matemática, constitucional, administrativo, civil, contabilidade, por aí. 6 matérias. E comecei. Depois fui incluindo a matéria, né? E aí eu consegui chegar no final do ano bem preparado. Mas... imagine, sim, eu me lembro bem, nesse ano, teve um concurso do INSS. Quando eu comecei a estudar, 2 meses depois, abri um concurso do INSS. Um amigo me disse, vamos fazer, tu não tá estudando, bicho? Eu disse, rapaz, não. Não, vamos fazer, tu não tá estudando, não. Nem ele passou, nem eu teria passado. Muito provavelmente não teria passado nos outros. Porque eu estava estudando para outra coisa, né? Então, às vezes, hoje em dia o concurso está um pouco menos frequente, né? Mas antigamente tinha muito concurso federal. Então, eu me lembro que teve ano que teve Polícia Federal, PRF junto, Receita, INSS, Ministério do Trabalho, TRT, 2002 teve TJ. Os anos dourados. Aqueles anos lá que era muito, você não sabia nem para correr. E muita gente não conseguiu passar. E outra,
Tem concurso que não vai acontecer nunca mais. Nunca mais. É mesmo. TJ 2002. Entrou todo mundo que passou no ponto de corte. Concurso que paga super bem, né? Então, vai sair o concurso TJ agora, né? Nem sei se saiu já o edital. O concurso Tribunal de Justiça. Mas já saiu o edital. Ou não vai esperando que vai chamar 6 mil pessoas, não, porque não vai. Aquele concurso lá era super básico e chamou todo mundo. O concurso passou 3 ou 4 anos na justiça para poder ser homologado, foi homologado. Teve gente que foi chamada em 2010. Porque há 2 anos, mais 2 anos, mais 3 ou 4 anos de briga judicial. O concurso foi em 2002, em dezembro de 2002. Então, assim, quem fez aqui era um cavalo selado, né? Você sentou ali e vai embora. Mas não vai aparecer outro. O cavalo selado aqui também foi da PMRI em 2018. Soldado. Sim. Aí cobrou pela primeira vez nível superior. Aí, por exemplo, Pernambuco dá quase 100 mil inscritos. Bahia, quase 100 mil. Paraíba dá mais de 60 mil. Ceará, quase 100 mil. Aqui, 12 mil inscritos. Putz. Dos 12 mil, mais de 60% faltaram no dia da prova. Foi mesmo. Foi. Meu irmão foi fazer e disse que a sala dele estava quase vazia. Tiveram que juntar algumas salas para completar. Beleza, aí passaram 1.300 pessoas. Mas só 60 vagas eram para as mulheres. Sim. Resultado, a governadora chamou todas as mulheres, fizeram um TAC, um termo de ajustamento de conduta para... E agora, as vagas não são ampla concorrência, né? E chamou todo mundo. E muita gente não quis fazer ou deixou de viajar porque achou que não estava preparado, não ia estar dentro das vagas, chamou todo mundo. Ainda faltaram pessoas para completar. E um caso parecido, o concurso da UERN Mossoró, 2007, 2010, enfim, um concurso da UERN Mossoró. É o seguinte, a UERN, quando foi criada, criaram-se vários cargos temporários para poder funcionar a instituição, né? Então, criaram os cargos temporários e esses cargos foram sendo renovados, né? Então, a instituição passou lá, não sei se 20 anos ou 15 anos com esses temporários. O Ministério Público entrou e disse, não, tem que fazer um concurso para o pessoal permanente, né? Os efetivos. E aí contrataram o CESP. Aí foi o ponto X da questão. A conversa na cidade era que iam fazer um concurso fake, né? Só para efetivar quem já estava lá, né? Tem isso. Pronto. Não, é só para... Pra você ver. E eu dava aula no cursinho, pô. E eu tinha experiência de concurso. Passou um filme na minha cabeça. Conta aí a sua experiência. Não, eu ia fazer concurso de prefeitura, o povo dizia isso. Pronto, não faz não, que já tá tudo carimbado e tal. E aí, eu dizia no cursinho, gente, olha, o CESP não vai se queimar com um concurso desse. Não vai fraudar o concurso. Se eu estivesse falando de algumas bancas, né? Tem umas bancas aí meio fantasmagóricas aí dos confins aí que aparecem de vez em quando, mas o CESP não vai se queimar. Não, mas já tá tudo certo, fizeram a reunião lá e disseram que vão chamar as pessoas que estão lá dentro. 400 vagas. Sabe quantas pessoas que trabalhavam na UERN estavam dentro das 400? 6. E depois saiu chamando todo mundo, né? Saiu chamando todo mundo. Não sei quantos foram chamados no final, mas chamou mais de 1.000, certamente. E veja, concurso só em Mossoró, né? Na época nem pagava tão bem. Eu sempre falo isso. Concurso de remuneração grande, a rotatividade é menor. Concurso de remuneração pequena, sai e entra muita gente, né? Então, os concursos têm validade boa, de 2 anos, mais 2 anos, por exemplo. Nos 4 anos é possível que chame muita gente. Então, a UERN, na época, não pagava tão bem. Muita gente entrou, tinha muito concurso, fez outro, passou, fez outro, passou, fez outro, passou, entendeu? Você tem ideia, na Receita, concurso para administrativo, que na época pagava 4 mil e pouco, no Rio Grande do Norte foram 80. Não tem 20 hoje. Não tem 20. Os caras entraram e fizeram outro concurso, saíram. Se tivesse concurso com validade grande, que não é muita prática do governo federal, né? Normalmente eles fazem ali, chamam e acabou. Não é um concurso que fica muito tempo. A gente tinha chamado muito mais gente, né? E esse da UERN foi um caso. E cavalo selado. Não vai ter mais outro. Acabou. Né? Então, assim, a primeira coisa que a gente falou aqui é acreditar no negócio. Tem que acreditar, pô. Eu vou lá fazer o negócio. Tem que ter fé e vai dar certo, né? Mas quem não fez, perdeu a oportunidade.